Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Está no seu querer seguir Jesus agora ou daqui a milênios? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. E nessa oportunidade, nós vamos conversar sobre o ponto que estamos em relação a Jesus, sobre o que tem sido a nossa vida, sobre o que temos feito da nossa jornada espiritual, desde o momento em que ouvimos dele a mensagem da Boa Nova. E, para isso, nós vamos voltar à Galileia de 2000 anos atrás, às margens do Lago Tiberíades, e relembrar um encontro muito emocionante que se deu entre um poderoso senador do Império Romano, Públio Lentulus, e Jesus. Esse encontro está registrado no livro Há 2000 anos, ditado pelo benfeitor Emmanuel a Chico Xavier, e o diálogo que se estabelece ali entre Públio e o Cristo é possivelmente um dos mais belos e mais profundos de toda a obra de Emmanuel. Públio tinha uma filha com lepra e, por insistência de sua esposa Lívia, ele foi pedir a Jesus para curá-la. Mas por causa da sua posição social, ele não queria ser visto com o mestre e ele achava que Jesus era muito simples, né? Era um galileu muito simples para ser visto com ele, que era tão poderoso. Então ele se encontrou com Jesus às escondidas durante a noite, fora do tumulto do dia. E a nossa intenção de revisitar hoje esse encontro é que também nós possamos ser alcançados pelas palavras do Mestre e estejamos conscientes do que nos cabe dar de esforço e de dedicação, de testemunho, para nos alinhar com a lei divina. E como ponto de partida para nossa reflexão, nós vamos nos servir de alguns trechos desse diálogo quando Jesus diz a Públio: Senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir, de uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então, assim como Públio, todos nós, em algum momento da nossa existência, tivemos um primeiro contato mais direto com a mensagem de Jesus. E o que nós temos feito desde então? Cada um de nós vem fazendo um determinado caminho, dependendo das nossas escolhas. Alguns aproveitaram esse contato com Jesus mais prontamente e fizeram disso uma alavanca de ascensão. Hoje, eles já operam em faixas muito superiores da vida, inclusive amparando a nós que ficamos aqui na retaguarda. Outros estão resistindo durante séculos e até há milênios. Públio, por exemplo, ao invés de escolher o reino de Deus de que falava Jesus, ele escolheu o reino de César. Ele tomou
sobre os ombros o jugo pesado do mundo com suas ilusões e suas decepções, e por causa da relutância em se transformar, ele colheu muitas dores e muitas dificuldades. E precisou de alguns séculos para ele acolher de fato aquela visita de Jesus que, num primeiro momento, ele não soube aproveitar. Somente depois que ele respondeu àquele chamamento no seu coração, ele realmente transformou o rumo do seu destino. Mas até chegar lá, ele percorreu uma longa jornada. Após ter sido o senador Públio Lentulus na época de Jesus, ele reencarnou como o escravo Nestório no século II, filósofo Basílio no século III, bispo de Reims no século V, padre Manuel da Nóbrega no século XVI, padre Damiano no século XVII, educador Jean-Jacques Turvy no século XVIII e padre Amaro no século XIX. No plano espiritual, ele foi o espírito responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier no século XX e hoje ele está reencarnado desde 2000 e trabalhará ou já está trabalhando na área da educação. Então, aos poucos, ele foi se transformando, aos poucos ele foi edificando o reino de Deus no seu coração. Porque, como nos esclarece a doutrina espírita, o reino de Deus não é algo que se encontra pronto, não é algo que está numa determinada localização geográfica, é uma edificação espiritual interna e gradual. Aos poucos, o homem vai se esclarecendo, vai se transformando, assimila o reino de Deus e vai manifestando isso ao seu redor. E nós temos muito em comum com o Públio de há 2000 anos, porque assim como ele, naquele momento, nós ainda trazemos orgulho, as ilusões, a vaidade, as barreiras que nos impedem de ter um contato mais íntimo com Deus. E estamos também tentando há alguns séculos fazer desse encontro com a mensagem de Jesus um caminho que nos conduz a novos patamares da vida. É certo que todos nós estamos destinados ao reino de Deus, mas está no querer de cada um de nós aproveitarmos agora a oportunidade de romper com as algemas do passado, de obter colheita menos amargas para as próximas existências ou continuar relutando como o Públio Lentulus. A pergunta que devemos fazer é: quando queremos chegar lá? Até que ponto nós estamos fechados com o Cristo? Nossa ligação com Ele é superficial ou é profunda? Porque muitas vezes nós nos ligamos ao Cristo por causa dos nossos interesses pessoais, né? Pensando naquilo que nós podemos levar de vantagem. Vendo ou não vendo a casa, caso ou não caso, mudo ou não mudo de emprego. E muitas vezes a gente se aproxima de Jesus para fazer consultas. E esse contato é muito superficial perto da grandeza de Jesus. Nós gostamos do Cristo que cura e faz milagres. Nós queremos tirar benefícios dele. E nós não nos importamos muito com o Cristo, guia e modelo da humanidade. E é um engano, porque aquele que vive a mensagem do Cristo, essa mensagem se traduz em autocura, em autolibertação, em tudo aquilo que nós precisamos. Então nós devemos entender que Jesus não é definitivamente uma figura a ser idolatrada, mas uma mensagem para ser vivida diariamente. Para isso acontecer, nós precisamos querer. E falar de querer é falar de vontade.
Na questão 117 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E eles são muito objetivos na resposta. Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Ou seja, depende do nosso querer. É a vontade que define a velocidade da nossa evolução. E se a nossa vontade estiver em sintonia com a vontade superior, nós ganharemos um impulso extra nesse movimento de ascensão, porque nós trilharemos esse caminho com mais certeza, com mais clareza daquilo que buscamos. Para entender melhor como essa força opera na mente, vale a pena lembrar de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, terceira parte da obra intitulada As Potências da Alma, em que ele nos diz: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem as suas forças na razão dos seus esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Então a gente vê nessas palavras de Leon Denis que se nós soubermos orientar o nosso querer com o querer divino, a vontade funciona como se fosse um imã. Ela vai atraindo forças para que nós possamos vencer aquelas dificuldades que antes a gente não conseguia. Naturalmente, esse processo vai demandar de nós paciência, perseverança e tempo. E aí, Leon Denis, ele lembra o ensinamento de Jesus que está no capítulo 17 de Mateus. Pois eu vos digo em verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado justamente A Fé que Transporta Montanhas, também define para nós a fé como esse querer. E nos explica que essas palavras, a fé remove montanhas, devem ser entendidas no sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, ou seja, a fé, esse querer bem que nós estimulamos, que nós impulsionamos, ele é exatamente a chave da nossa libertação. Foi o que Públio Lentulus aprendeu ao longo de sua jornada, ao longo de suas reencarnações. Por que ele transformou o seu destino? Porque ele estimulou o seu querer. É muito importante que a gente aprenda a mergulhar em nós e descobrir todas as forças que estão em nosso interior. E nós vamos perceber que elas são muito mais poderosas do que quaisquer forças exteriores. E é isso exatamente o que renova as criaturas. Por isso também no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 25, o autor vai continuar as suas reflexões acerca do querer e vai dizer que todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. E ele diz então: querer, isto é, fazer convergir toda atividade, toda a energia para o alvo que tem que se atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então, o primeiro grande poder da alma é o querer. O querer está na base, é o movimento inicial daquela alma que se abre para a renovação.
E o alvo que desejamos nesse caso é a integração com o Criador e com as suas leis, naquilo que Jesus chamou de reino de Deus. E Leon Denis continua: saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e da lei, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Então, depois do querer, veio o saber, né? Por quê? Para que o querer seja realmente proveitoso, é preciso ampliar o entendimento do que é a vida, conhecer os mecanismos que regem o universo, as leis divinas, como elas foram estabelecidas, porque senão o pensamento e a vontade poderão se perder sem entender a dinâmica da evolução. E continuando com Leon Denis, acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Então, por fim, vem o amar, porque o amor é que dá o norte adequado para o nosso querer. Quantas vezes o saber é usado em caprichos pessoais, no egoísmo, e o espírito se perde nas quedas morais? Nós estamos cansados de ver isso, conosco, com as pessoas que conhecemos, com a literatura espírita, a história de tantos que caíram, levantaram e vieram nos ensinar. Na mesa mediúnica, quando a gente atende as entidades que aqui vêm procurando socorro, são trazidas aqui para serem socorridas. Então, querendo, aprendendo e amando, nós encontraremos tudo o que nós precisamos para galgar os degraus da evolução. E Jesus, ele nos faz um convite para que exerçamos o nosso querer. Ele não impõe nada a ninguém, assim como ele não impôs naquele momento para Públio Lentulus. E por que a gente tem tanta dificuldade de deixar certos valores, deixar certos padrões de comportamento para trás? Assim como Jesus, os Espíritos nos dizem reiteradamente: está em nosso querer. No diálogo de Allan Kardec com os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, e vai das questões 909 a 911, eles dizem: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços! Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então aqui eles nos deixam meio sem saída, porque eles nos convidam a refletir o que está por trás daquilo que nós consideramos ainda inviável para a nossa transformação pessoal. E Kardec vai complementar essa ideia ao definir o verdadeiro espírita no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando tem força de vontade. Então, se existe esse querer que nos dizem os espíritos, existirá também o vencer. Porque, estando num novo patamar, nós passamos a ver as dificuldades de uma forma diferente. A felicidade e a paz que antes nós projetávamos nos outros e nas circunstâncias, nós passamos a projetar, a transportar para dentro de nós, para o nosso interior. E conscientemente passamos a definir, de fato, o nosso destino e o nosso estado de espírito. Somente assim nós haveremos de desenvolver uma paz e uma felicidade duradouras. Porque essa paz e essa felicidade, elas estarão protegidas de todas as intempéries pela nossa estrutura interna, aquela estrutura que nós construímos e que estará conosco onde nós estivermos, no corpo ou fora dele. Nós estaremos transportando conosco um reino edificado solidamente em nosso coração. E o que fortalece esse motor do nosso ser, que é a vontade? O estudo, a prece, o conhecimento de nós mesmos e o serviço no bem. Quanto mais fortalecida essa vontade, mais forças atrairemos para nós mesmos, para que nós possamos avançar e a vencer todos os desafios que a vida apresenta. Como o Públio Lentulus, que aprendeu a mobilizar o seu querer e prosseguiu nas orientações de Jesus. Demorou um pouco, mas ele avançou. Somente isso explica sua tamanha força em tantas e tantas vidas de testemunho e de doação que vieram a seguir. Vamos então refletir como está o nosso querer. O que está por trás daquele não consigo perdoar isso, não consigo vencer aquilo? Vamos refletir o quanto temos exercitado o poder da nossa vontade, o quanto temos aproximado o nosso destino das correntes do bem. Já temos o conhecimento enriquecido pelo Evangelho e ampliado pela doutrina espírita. E saibamos aproveitar essa oportunidade única em nossa trajetória de acolher definitivamente o encontro com Jesus agora. Que o Mestre nos abençoe, nos inspire, para que saibamos ser uma nova criatura a cada dia e que o nosso querer esteja, enfim, associado ao querer e à vontade divina. Eis aí toda a nossa força. Muito obrigado, que assim seja, e vamos para a segunda parte. Como foi falado hoje, que Jesus fala para nós: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E quando a gente quer, a gente muda. Sempre vai chegar um dia que a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida em relação à nossa vida mesmo, que a nossa reencarnação ela é uma passagem aqui na Terra. E nós temos o maior exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, do apóstolo Paulo. Ele deu uma guinada na vida dele. Até começa dizendo que ele, respirando ódio contra os cristãos, se dirigia a Damasco. E ali foi onde ele teve realmente um choque com Jesus. E olha que coisa interessante, tem umas coisas na Bíblia que a gente fica analisando e é muito curto. Por exemplo, ele vai procurar, em Damasco tinha ali um homem que ele era um espírito muito superior.
E Jesus pede para que ele atendesse o Paulo. E ele fica receoso, porque o Paulo matava os cristãos. Olha o que Jesus fala para ele. Paulo é um vaso escolhido, porque cada um defende aquilo que ele acredita. O Paulo acreditava muito naquilo que ele estava fazendo. E ali foi o momento, porque muitas vezes nós nos enganamos em relação àquilo que nós acreditamos. E a gente acorda para as coisas espirituais. O Paulo acordou para as coisas espirituais. E o Ananias não queria recebê-lo, porque o Ananias já era um homem de Deus. Só que é tão curtinho, a gente não teve mais notícia desse Ananias ali no Novo Testamento. Mas era um homem e ele realmente tinha um poder muito forte, porque quando ele começa a dar o passe, porque é um passe no apóstolo Paulo, começa a cair como se fossem escamas dos olhos dele. E aí ele vê, porque tinha ficado cego com a luz que apareceu para ele na estrada de Damasco. Então, se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. É a nossa decisão. A doutrina espírita, ela é esclarecedora. Ela traz para nós uma esperança, uma confiança, mas principalmente uma informação segura. Todos aqueles que estudam a doutrina espírita, principalmente o livro dos Espíritos, é a nossa vida que está retratada ali. As nossas reencarnações. É só nós analisarmos aonde nós estamos, com quem nós estamos, e nós vamos entender que nós tivemos muitas passagens por aqui. Muitas passagens. Inclusive eu estava conversando hoje com os amigos ali sobre o déjà vu, lugares que a gente passa e que a gente parece que já esteve ali. E com certeza nós estivemos ou em sonho, quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vai, ou numa outra encarnação. Quando nós passamos no lugar, nós temos certeza que nós estivemos ali, e o lugar está do jeitinho que nós visualizamos, é porque realmente nós visitamos em sonho. Quando nós chegamos num lugar e que nós temos certeza que nós estivemos ali, mas tem coisas diferentes, é porque nós vivemos ali antes. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Muito obrigado, gente.